O trovão rasgou o céu quando Lizelotte percebeu o vazio na mesa do escritório. As pastas que guardavam anos de trabalho desapareceram. O som da chuva batendo no vidro parecia zombar dela. Klaus! Murmurou, sentindo o estômago afundar. O ar cheirava a metal e medo. O reflexo pálido no vidro mostrava uma mulher que não reconhecia. Klaus Reinhardt havia roubado tudo: o projeto, o crédito, o futuro. Ele prometera parceria, mas entregou ruína. Lizelotte tentou ligar, mas o telefone apenas zumbia no silêncio. Cada segundo se esticava como uma ferida aberta. Lá fora, o vento uivava como uma voz antiga. A dor se transformava em algo frio e nítido. O som distante de um carro parando fez seu coração congelar. Uma carta deslizou sob a porta, selada com cera negra. No envelope, uma caligrafia tremida, o convite para o funeral. O papel tremia nas mãos de Lizelotte. Cada letra parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Ela leu o nome do morto Klaus Reinhardt. O som do vento invadiu a sala, carregando cheiro de terra molhada. Isso é uma piada, disse, tentando rir, mas a voz falhou. As lembranças da traição queimavam como brasas. As ruas lá fora estavam vazias, exceto por sombras que se moviam. O relógio marcava meia-noite. Ela pensou em jogar a carta fora, mas algo nela parecia chamá-la. As palavras pareciam mudar sob a luz. Compareça, ou será tarde. O coração bateu forte, e o silêncio tornou-se pesado demais. O convite a olhava de volta, frio e inevitável. Quem poderia zombar de algo tão cruel? Lizelotte vestiu o casaco e saiu para a noite. O vento cortava como vidro. A carta dizia o endereço do cemitério de Grunewald. Cada passo ecoava nos becos vazios. Se ele estiver morto, sussurrou, sem terminar a frase. As luzes das janelas piscavam, como se a cidade observasse. Um gato cruzou a rua, e o som fez seu coração disparar. Pronto de entrar. E sim, eu é dito servo. O medo misturava-se à curiosidade. Por que alguém enviaria aquilo? As palavras da carta repetiam-se em sua mente. Uma gota de chuva caiu sobre o papel, borrando o nome, Klaus. O eco da palavra se perdeu no vento. E se o funeral fosse o dela? O portão do cemitério rangeu ao abrir. O som soou como um lamento antigo. Lizelotte segurava uma lanterna fraca, a luz tremendo com o vento. As lápides pareciam observá-lo. Klaus! Chamou a voz ecoando. Nenhuma resposta, apenas o farfalhar das folhas e o distante toque de sinos. O chão estava encharcado, lama subindo pelos sapatos. E, de repente, algo brilhou entre as flores mortas. Uma aliança dourada. Lizelotte a pegou, o metal frio queimando sua pele. Gravado por dentro, lia-se até o fim. O grito do corvo cortou o silêncio e a lanterna apagou. No escuro, Lizelotte respirava rápido. A lanterna morta deixava tudo em sombras. O som de passos lentos aproximava-se. Quem está aí? Gritou. Nenhuma resposta. A chuva parou e o silêncio parecia pulsar. Uma figura emergiu entre as árvores, alta e móvel, sem rosto. A carta escorregou de sua mão. O papel caiu na lama, as letras borradas formando algo novo. Você foi convidada. A voz veio de todos os lados, rouca e antiga. Lizelotte recuou, tropeçando nas raízes. O medo tomou forma dentro dela. O convite não era uma piada. Era um chamado. E ela já havia aceitado. Lizelotte correu pela estrada enlameada, o vento rasgando seu rosto como lâminas.
O cemitério desaparecia atrás dela, engolido pela névoa. O som de passos seguiu-a. Não os seus. Quem está aí? Gritou, mas só o eco respondeu. As luzes da cidade pareciam distantes demais, como se o mundo tivesse recuado. Um farol de carro brilhou de repente, iluminando um homem parado no meio da estrada. Era Friedrich Brandt, o carteiro do bairro. Você recebeu o convite? Perguntou ele, a voz trêmula. Quem mandou isso? Exigiu Liselotte. Friedrich desviou o olhar. Aqueles que já não dormem. O vento soprou forte, apagando o farol. Quando a luz voltou, ele havia sumido. O medo tornou-se determinação. Alguém queria que ela seguisse aquele caminho. Exausta, Liselotte abrigou-se sob a marquise de uma estação abandonada. O som da chuva ecoava no teto de ferro. Ela observava o reflexo da carta molhada em uma poça. Nada disso é real, sussurrou. Uma mulher apareceu na penumbra. Erika Vogel, amiga antiga. Você devia ter ficado longe de Klaus, disse ela com voz baixa. Liselotte ergueu o olhar. Você sabia? Erika hesitou, o olhar cheio de culpa. Sabia, mas ele não era o mesmo. O trem fantasma passou ao longe, apitando na escuridão. Liselotte sentiu raiva e dor, misturadas. Ele morreu, mas ainda está me perseguindo. Erika tocou seu ombro. Nem todos os mortos descansam. Um trovão respondeu por elas. O som de passos ecoou na estação. Liselotte e Erika viraram ao mesmo tempo. Uma sombra alta movia-se entre os trilhos. A voz de Klaus soou fria e distante. Ainda não acabou, Liselotte. O eco parecia vir de todos os lados. Erika agarrou o braço dela. Ele está morto, gritou. Mas Liselotte viu algo. O anel dourado brilhando no chão. O mesmo do cemitério. A sombra se aproximou, as luzes piscando em sequência. Você me chamou, agora enfrente o que fez. Liselotte recuou, o coração disparado. As luzes apagaram completamente. No escuro, o som de respiração pesada encheu o ar. Ele quer que eu volte, murmurou. Ou que eu o siga. Erika levou Liselotte até um café esquecido, luz fraca e cheiro de mofo. Antes de morrer, Klaus fez um pacto, disse Erika. Liselotte franziu o sem. Com quem? Erika olhou para fora, onde a chuva ainda caía. Com o dono do funeral. A xícara nas mãos de Liselotte tremeu. Você acha que isso é algum tipo de maldição? Erika suspirou. A morte não o levou. Ela o libertou. Silêncio. Apenas o som distante de um sino. Liselotte olhou para o reflexo no vidro. Por um instante viu Klaus atrás dela. Quando se virou, só havia o vazio. Se for verdade, então ele quer me levar junto. Erika apertou sua mão. Ou quer que você o perdoe. Liselotte saiu do café com o coração em chamas. A chuva havia parado, mas o ar parecia pesado demais. Se ele quer que eu vá, então eu vou. As palavras soaram como promessa. Erika seguiu até a rua. Você não entende. Ele está te chamando para morrer. Liselotte olhou para o horizonte, onde o cemitério dormia sob a neblina. Talvez seja o único jeito de entender o que começou. Ela guardou o convite no bolso. O papel parecia pulsar, quente. Um corvo pousou em um poste observando. O vento trouxe o som de sinos distantes. Liselotte deu o primeiro passo. O medo virou fúria. A caçada agora era dela. E amanhã trouxe um silêncio falso. Liselotte acordou na pensão antiga onde Erika a deixara. O cheiro de café queimado misturava-se ao da madeira úmida. Um homem alto a cumprimentou na recepção. Matthias Kruger, colega de pesquisa de Klaus. Você está segura aqui, disse com um sorriso tenso.
Lizelot tentou acreditar, mas algo no olhar dele era inquieto, fugaz. Ele sabia demais sobre o que aconteceu. Klaus falava muito de você, comentou. Ela respondeu. Nem tudo o que lhe dizia era verdade. O silêncio entre eles pesou. Lá fora, o sino da igreja soou, longo demais como um aviso. Lizelot sentiu um arrepio. O som parecia vir debaixo da terra. Algo naquele lugar a observava. E o som da chuva voltou no meio da tarde. Lizelot e Matias sentaram-se perto da janela, o vidro embaçado escondendo o mundo. Você acredita que Klaus realmente morreu? Perguntou ela. Matias demorou a responder. Alguns mortos apenas mudam de forma. Ela riu nervosa. Você fala como ele. Ele olhou para o chão. Talvez eu tenha entendido tarde demais. Lizelot sentiu compaixão. O ar parecia mais leve por um instante. Eu só quero a verdade, disse ela. Matias tocou sua mão. E se a verdade for pior que a mentira? Ela puxou a mão de volta, confusa. A luz piscou. O som de passos ecoou. O corredor a calma que tinham criado morreu com aquele som. À noite, Matias a levou até o laboratório antigo de Klaus, fechado desde o acidente. O ar era frio, o chão coberto de poeira. Aqui ele guardava tudo, disse Matias, abrindo uma gaveta trancada. Dentro, pilhas de anotações e uma foto. Lizelot ao lado de Klaus, sorrindo. Ela tocou a imagem, o peito apertando. Ele me usou, não foi? Matias hesitou. Ele acreditava que você o trairia primeiro. As palavras cortaram fundo. Lizelot recuou. Ele gravava tudo. A voz de Klaus ecoou de um velho gravador. Ela vai me destruir. O som parou. Lizelot olhou para Matias, lágrimas e raiva se misturando. Você sabia? Ele não respondeu. Lizelot virou-se para sair, mas Matias bloqueou a porta. Você precisa entender. Ele me prometeu algo. O tom dele era febril. Você o ajudou? Perguntou ela, incrédula. Eu apenas continuei o que ele começou. Lizelot recuou um passo. Você me enganou desde o início. Ele avançou, segurando o braço dela. Se você tivesse ficado longe, ele ainda estaria vivo. Ela o empurrou. O gravador caiu e quebrou. A voz de Klaus ecoou em ruído distorcido. Lizelot gritou. Vocês dois me enterraram. O golpe veio rápido. Uma lâmina curta riscando o ar. O som do metal e do sangue misturou-se ao eco do trovão. Matias ofegava. Agora ele pode descansar. Lizelot caiu, o mundo girando em vermelho e cinza. O silêncio depois do golpe era absoluto. Lizelot sentia o chão frio sob as mãos, o sangue misturando-se à poeira. Matias ajoelhou-se ao lado dela, lágrimas descendo. Eu não queria, mas ele pediu. A voz dele tremia. Lizelot tentou falar, mas só o ar escapava. A porta rangeu lentamente. Erika apareceu, olhos arregalados. O que você fez? Matias levantou-se recuando. Ela precisava saber. Erika correu até Lizelot, pressionando o ferimento. Fica comigo. Lizelot segurou a mão dela. Foi Klaus, sempre ele. A respiração falhou, mas o olhar dela se acendeu. Uma nova verdade nascendo ali. Ele nunca morreu. O trovão soou novamente, como uma risada distante. O som da tempestade desapareceu, deixando apenas o gotejar da água no teto do laboratório. Lizelot abriu os olhos, a dor latejando, mas viva. Erika estava caída ao lado, respirando com dificuldade. O cheiro de ferro e mofo enchia o ar. O corpo de Matias não estava mais lá. O chão mostrava rastros de sangue arrastados até a porta.
Lizelotte tentou se erguer, a cabeça girando. Ele levou algo, murmurou. Erika abriu os olhos. Não, ele libertou algo. A luz piscou, revelando símbolos riscados nas paredes, os mesmos que Klaus desenhara meses antes. Lizelotte olhou em volta, o medo cedendo espaço à compreensão. Isso nunca foi sobre mim, sussurrou. Era sobre ele. A verdade começava a respirar entre as sombras. O som de uma gravação antiga começou a tocar. Uma fita caída no chão. A voz de Klaus ecoava, suave, quase serena. Se você está ouvindo isto, Lizelotte, é porque o que temia aconteceu. O passado e o presente se misturaram como névoa e fumaça. Ela se viu em lembrança. O laboratório vivo. Risadas, planos, promessas. A morte é apenas um espelho. A morte é apenas um espelho. A imagem se partiu. Voltando, Erika levantou-se, apoiando-se na parede. Ele acreditava que podia controlar o que estava além. Lizelotte apertou a fita contra o peito. E falhou. A voz gravada continuou. Se eu cair, ela cairá comigo. Lizelotte deixou a fita cair. O eco do passado ainda respirava. Lizelotte desceu as escadas do porão, onde os ruídos vinham. O ar era mais frio, quase imóvel. Uma sombra movia-se entre as colunas. Klaus? O nome saiu como um suspiro. A resposta veio em eco. Você sempre soube. A voz não vinha de um corpo, mas de todos os cantos. As luzes piscavam. Por que me arrastou para isso? Perguntou. O ar cheirava a fumaça e metal queimado. Por que você foi a única que acreditou em mim? Lizelotte encostou na parede, o coração acelerado. Você está morto. Silêncio. Depois, uma risada baixa. Morte é apenas o início da verdade. O som cessou, deixando apenas o bater do próprio coração. Ela entendeu. Ele nunca quis descanso, quis legado. A figura de Klaus tomou forma diante dela. Não carne, mas lembrança viva. O rosto dele, pálido e sereno, mantinha o mesmo sorriso. Tudo o que fiz foi por nós, disse. Lizelotte balançou a cabeça. Você destruiu tudo. Ele se aproximou, luz e sombra dançando em torno. Eu tentei salvar o que éramos. A morte me libertou das mentiras. Ela chorou, raiva e pena se confundindo. Você mentiu para todos. Klaus sorriu de leve. Mentir é o preço da fé. As luzes tremiam. Lizelotte percebeu. Não era um fantasma. Era o resto dele, preso em suas próprias criações. Você não quer me matar, disse Klaus. Quer entender por que ainda estou aqui? Ela deu um passo à frente. Então mostre. A imagem dele começou a se desvanecer, luz dissolvendo em poeira. Agora você sabe, disse Klaus, a voz distante. Eu nunca quis viver, quis ser lembrado. Lizelotte fechou os olhos. E eu quis te salvar. O som do vento entrou pelas janelas quebradas, frio e limpo. As paredes pareciam respirar. Livres, Erika surgiu ao fundo, apoiando-se na escada. Acabou? Perguntou. Lizelotte olhou para o espaço vazio diante dela. Não, agora começou. Ela recolheu a fita, o selo de cera negra e o anel. 3 fragmentos da verdade. O sol nascente invadiu o laboratório, pintando tudo de dourado. Pela primeira vez o silêncio não doía. A vingança agora tinha um propósito maior: libertar o que ainda estava preso. O vento rugia do lado de fora,
fazendo as janelas tremerem. Lizelotte caminhava lentamente pelo corredor escuro, cada passo ecoando como um tambor fúnebre. O ar estava pesado, o silêncio quase vivo. Erika, atrás dela, segurava uma lanterna que tremia em sua mão. Ele está aqui, disse Lizelotte. O som de algo metálico arrastando-se no chão respondeu. As luzes piscaram e apagaram. Um feixe de luz revelou os símbolos acesos no teto. A assinatura final de Klaus. Ele está tentando voltar, murmurou Erika. Lizelotte sentiu o coração acelerar. O frio tocou sua pele como dedos invisíveis. Então, eu vou impedi-lo. O som cessou por um instante. O mundo segurou o fôlego antes do impacto. O chão tremeu. O ar vibrou com uma força invisível. Do centro do corredor, a figura distorcida de Klaus surgiu. Metade sombra, metade luz. Você não pode me deter, disse, a voz soando de dentro e fora dela. Lizelotte gritou. Você destruiu tudo o que amava. A risada dele ecoou fria. Eu o salvei da mentira da vida. Erika avançou, erguendo a lanterna, como se fosse uma arma. A luz cortou o rosto espectral de Klaus. Vocês não entendem. Eu sou o reflexo do que restou de vocês. Lizelotte ergueu o metal, sentindo o peso da raiva e da dor. O som de trovões encheu o ar e o chão se abriu. A luta havia começado. O confronto explodiu em caos, faíscas, gritos e vento. Klaus avançou como fumaça viva, atingindo Lizelotte com força invisível. Erika correu até ela, bloqueando o segundo golpe. Fuja! Gritou. A luz da lanterna estourou em brilho cegante, rasgando a escuridão. Lizelotte caiu de joelhos, vendo o corpo de Erika ser arremessado contra a parede. Não! Gritou, a voz quebrando. O som parou, o tempo pareceu suspenso. Ela se arrastou até a amiga. Você precisa terminar, sussurrou Erika, sorrindo antes que o olhar se apagasse. Lizelotte tocou a mão dela, fria. O silêncio pesou como pedra. No reflexo do sangue, ela viu seu próprio rosto. Não mais o da vítima, mas o da sobrevivente. Lizelotte levantou-se, o corpo tremendo, mas o olhar firme. O chão ardia em luz e cinzas. Acabou, Klaus. A figura riu, distorcida. Acabou quando você acreditou no amor. Ela deu um passo à frente. E começou quando eu perdi o medo. A energia do local pulsou, luzes piscando como corações prestes a parar. Klaus estendeu a mão. Venha comigo. Podemos reescrever tudo. Lizelotte respirou fundo, o metal queimando em sua mão. Não quero mais voltar. Ela perfurou o centro da luz. O som foi ensurdecedor. Gritos, estalos. Vidro quebrando. Luz e sombra explodiram como fogo e chuva misturados. Quando o clarão cessou, só restava o eco do vento e o cheiro de ozônio. O silêncio voltou. As chamas diminuíam, o ar cheirava a ferro e chuva. Lizelotte caminhou entre destroços, o corpo exausto, os olhos marejados. No chão, o anel de Klaus brilhava entre cinzas. Ela o pegou, observando o reflexo dourado. Você finalmente descansou? O vento soprou, levando a poeira para longe. O sol começou a nascer, cortando o horizonte. A estrutura do laboratório desabou lentamente atrás dela. Lizelotte parou, olhando para a estrada à frente. O medo havia desaparecido, deixando apenas um vazio sereno. Nada mais me prende. Ela guardou o anel e caminhou sem olhar para trás. O funeral terminara. Mas a vida, enfim,
recomeçava. O sol subiu lentamente, dissolvendo a névoa que cobria o cemitério. O ar ainda cheirava a ferro, mas havia paz. Lizelotte caminhava entre os destroços do laboratório, o som distante dos corvos ecoando. Cada passo fazia o chão estalar sob o peso da lembrança. O vento levantava cinzas e folhas secas, como se o mundo tentasse esconder o que aconteceu. Ela parou diante do campo vazio onde tudo terminou. Erika, murmurou a voz rouca. A ausência da amiga era o som mais alto que restava. O silêncio não era mais ameaça, mas testemunha. Lizelotte olhou para o céu claro e sentiu o peso do que perdeu. A vingança havia terminado, mas a solidão permanecia. Ela sentou-se perto do muro quebrado, o anel de Klaus preso entre os dedos. O metal frio lembrava o toque dele, e as memórias voltaram, risos, promessas e a sombra que cresceu entre eles. Nada foi em vão, sussurrou. O vento soprou e trouxe consigo o cheiro do café antigo do laboratório, uma lembrança de dias simples. Space. Zaide e simples, as lágrimas vieram sem aviso, leves, como se o corpo quisesse limpar o que restou. Você acreditava que podia enganar a morte. Eu só queria entender você? Um raio de luz pousou sobre o anel. Ela fechou a mão. A vida continua. Só muda de forma. E naquele instante, soube, a culpa podia doer, mas não a destruiria mais. Uma brisa leve percorreu o campo, e por um instante, Lizelotte ouviu o riso de Erika, suave como memória. Ela se virou e viu a figura da amiga, translúcida, de pé entre as flores que começavam a crescer. Você conseguiu, disse a voz, distante, mas clara. Lizelotte sorriu, lágrimas misturando-se ao vento. Você me salvou. A figura acenou, desaparecendo com a luz. O tempo pareceu parar. Não havia dor, apenas gratidão. Ela fechou os olhos, sentindo o coração bater de novo forte. O eco do passado se desfez como fumaça. Adeus, minha amiga. O silêncio respondeu com ternura, e o mundo, enfim, voltou a respirar. Mais tarde, Lizelotte encontrou a velha fita de voz que restara intacta. Quando apertou o play, ouviu a voz de Erika gravada antes de tudo. Se um dia você duvidar de si, lembre-se. Coragem não é não ter medo, é seguir mesmo com ele. Lizelotte fechou os olhos, escutando cada palavra como se viessem de dentro dela. A lembrança da amiga trouxe calor, não dor. Você sempre soube, disse baixinho. As árvores balançavam, e a fita parou. O som final foi o de um clique suave, como um suspiro. Lizelotte respirou fundo, o peito leve. A despedida, agora, era uma forma de amor. Ao entardecer, Lizelotte voltou ao portão do cemitério, agora coberto de flores novas. Colocou o anel sobre o túmulo anônimo, o mesmo onde o convite havia sido deixado. Que o descanso seja verdadeiro desta vez. O vento soprou, carregando pétalas e cinzas. Ela olhou para o horizonte, o céu tingido de laranja e azul. Eu vivi o funeral, mas renasci da morte. As palavras flutuaram, simples e firmes. Lizelotte se virou, caminhando pela estrada vazia, o sol desaparecendo atrás dela. Nenhuma música tocou. Nenhum som se impôs. Apenas a respiração tranquila do mundo. E naquele silêncio, a vida seguiu. A manhã nasceu em silêncio absoluto. Nenhum pássaro, nenhum motor. Apenas o vento cruzando os portões do cemitério. Lizelotte caminhava devagar, os passos afundando na terra úmida. O céu estava claro demais, quase sem cor. O mundo parecia suspenso, respirando pela primeira vez depois de um longo pesadelo. Ela olhou ao redor. Tudo que restava era calma.
Tantos nomes perdidos, e ainda assim o sol volta, murmurou. O ar cheirava a flores novas. Um pequeno sino distante tocou, frágil e sereno. Lizelotte parou diante da cruz de madeira sem nome. Fechou os olhos e pensou: valeu a pena? O silêncio não respondeu, mas algo dentro dela finalmente disse sim. Ela abriu o velho caderno que sobreviveu ao incêndio. As páginas estavam queimadas nas bordas, mas uma frase ainda podia ser lida: o que morre ensina ao que vive. Lizelotte sorriu, caminhou até o rio próximo e deixou o caderno escorregar da mão. A corrente levou as cinzas, dissolvendo o passado em água clara. Agora eu sigo leve, disse baixinho. A brisa moveu seu cabelo, e por um instante ela sentiu o toque de Erika, como se a amiga a empurrasse para frente. A estrada se abria adiante, banhada de luz. Ela não olhou para trás. O som da água misturou-se ao batimento do coração. Era o som de um fim que sabia recomeçar. Do vento veio uma voz gravada, antiga e delicada. A última mensagem de Erika, perdida no tempo. Se um dia você ouvir isso, é porque sobreviveu. Então, viva por nós. Lizelotte parou, o olhar fixo no horizonte. As palavras pareciam sair do próprio ar. A lembrança das duas caminhando juntas no laboratório acendeu-se na mente, como fotografia antiga. Eu vivo sim, respondeu em sussurro. O som se apagou, deixando apenas o ruído suave das árvores. A vida havia mudado, mas não acabado. As cicatrizes contavam a história melhor do que qualquer livro. Nada se perde, tudo retorna diferente. E nesse pensamento, a dor se transformou em memória calma. Semanas depois, a cidade voltou ao seu ritmo. Crianças corriam, lojas abriam, sinos tocavam. Lizelotte observava da janela de um pequeno café, uma xícara entre as mãos. O mundo parecia o mesmo, mas ela sabia. Nada era igual. O reflexo no vidro mostrava um rosto mais tranquilo, mas os olhos guardavam o peso do que viu. Uma mulher acenou na rua, e Lizelotte retribuiu o gesto com um sorriso leve. Obrigada, sussurrou, sem saber a quem. O tempo seguia, e ela também. Lá fora, o relógio da praça marcou meio-dia. Cada som, cada sombra parecia dizer: a vida volta, mas muda para sempre. Ao entardecer, Lizelotte subiu a colina atrás da cidade. O vento era suave, o céu vermelho dourado. Ela abriu as mãos e deixou o anel de Klaus cair entre as flores. Nenhuma palavra. Apenas o som do metal tocando o solo. A verdade não pertence a ninguém, murmurou. As nuvens se moveram lentamente, revelando o primeiro brilho das estrelas. O rosto dela se iluminou com um sorriso sereno, não de vitória, mas de compreensão. Fechou os olhos e respirou fundo. O mundo estava quieto, em paz. E naquele instante, tudo o que restou foi silêncio. Um silêncio que continuaria ecoando para sempre.